Médicos já confirmaram casos de pessoas que acordam e as próprias mãos parecem pertencer a um gigante. Outras olham para um carro estacionado na rua e ele parece um brinquedo. Tem gente que não consegue passar por uma porta porque o cérebro está dizendo que ela é pequena demais para o corpo. E a parte mais assustadora: os olhos dessas pessoas são perfeitamente normais. Não tem nada errado com a visão delas. O problema está acontecendo em outro lugar. E quando você entender onde, nunca mais vai olhar para sua própria percepção do mesmo jeito. Essa condição tem um nome. Se chama Síndrome de Alice no País das Maravilhas. E não é metáfora. É uma condição neurológica real, documentada na literatura médica há décadas, que afeta como o seu cérebro processa o tamanho e a distância de tudo ao seu redor, incluindo o seu próprio corpo. Hoje a gente vai fundo no que essa síndrome realmente é, o que causa ela, quem tem, como é por dentro e por que a maioria das pessoas que vive isso nunca recebe um diagnóstico. Isso é um daqueles assuntos que, quando você aprende, começa a perceber o quanto a nossa percepção da realidade é frágil. Vamos começar pelo básico. O que é a Síndrome de Alice no País das Maravilhas? A Síndrome de Alice no País das Maravilhas, chamada em inglês de AIWS, é uma condição neurológica onde a pessoa experimenta distorções na forma como percebe tamanho, distância e às vezes até o tempo. Ela foi descrita e nomeada pela primeira vez em 1955 por um psiquiatra britânico chamado John Todd. Por isso ela também é conhecida como Síndrome de Todd. O nome vem da história famosa de Lewis Carroll, onde Alice come ou bebe coisas diferentes e o corpo dela encolhe ou cresce de formas que não fazem sentido. As pessoas que passam por essa síndrome descrevem exatamente esse tipo de sensação, uma desconexão completa entre o que é real e o que o cérebro está dizendo que é real. Mas o que é importante entender é o seguinte: isso não é uma doença mental. Não é alguém imaginando coisas ou tendo alucinações do jeito que a gente normalmente pensa. A pessoa que está passando por isso geralmente sabe que algo está errado. Ela sabe que a mão dela é de tamanho normal, sabe que o quarto não mudou, mas o cérebro está mandando sinais que contradizem completamente esse conhecimento, e esses sinais parecem tão reais quanto qualquer outra coisa. É isso que torna tudo tão desorientador. Existem dois tipos principais de distorção de tamanho na síndrome. O primeiro é chamado de micropsia, quando as coisas parecem menores do que realmente são. Objetos, pessoas, até partes do próprio corpo podem parecer encolher na sua frente. Um prédio do outro lado da rua pode parecer uma maquete em miniatura. Uma pessoa do seu lado pode parecer estar no final de um corredor muito longo, mesmo estando bem ao seu lado. O segundo é a macropsia, o oposto. As coisas parecem maiores do que são. Uma cadeira no canto do quarto pode parecer enorme, quase ameaçadora pelo tamanho. A sua própria mão pode parecer inchada, como se pertencesse a um corpo completamente diferente. E depois tem algo chamado alucinações liliputianas, que é quando a pessoa vê figuras imaginárias minúsculas, como pessoas ou animais pequenos, que parecem existir no mundo real. Essas são menos comuns, mas foram documentadas em casos da síndrome. Além do tamanho, algumas pessoas também experimentam distorções no tempo. Momentos parecem mais longos ou mais curtos do que realmente são. Outras sentem que o corpo está na posição errada ou que partes do próprio corpo não pertencem a elas. Algumas relatam que os sons parecem altos demais, distantes demais, ou que as vozes soam distorcidas. A experiência completa varia muito de pessoa para pessoa, mas o fio condutor é sempre o mesmo. A sua percepção da realidade física para de bater com o que está realmente lá. Quem tem essa síndrome? É aqui que fica realmente interessante e também um pouco perturbador para muita gente. A Síndrome de Alice no País das Maravilhas é mais comum em crianças do que em adultos. Estudos sugerem que é uma das experiências neurológicas mais subnotificadas na infância, principalmente porque crianças nem sempre têm as palavras certas para explicar o que está acontecendo com elas. Uma criança que vê o rosto dos pais com aparência estranha e distorcida não vai dizer "minha percepção de tamanho está sendo alterada". Ela vai simplesmente ficar com medo, ou vai achar que é um sonho,
ou vai ficar quieta porque não quer parecer louca. Alguns pesquisadores acreditam que um número significativo de crianças tem pelo menos um episódio de síndrome antes dos 10 ou 12 anos e que a maioria nunca conta para ninguém. Ou se conta, houve que provavelmente estava cansada ou teve um sonho estranho. Tem até uma teoria de que o próprio Lewis Carroll, o homem que escreveu Alice no País das Maravilhas, pode ter vivido esse tipo de distorção perceptual. Carroll era conhecido por sofrer de enxaquecas severas, e há evidências nos diários e cartas dele de que ele experimentava episódios sensoriais incomuns. Se isso realmente inspirou a história de Alice e suas mudanças de tamanho, ninguém pode dizer com certeza, mas a teoria foi discutida com seriedade na literatura médica. Falando em enxaqueca, essa é, na verdade, a causa mais comum da síndrome em adultos. Enxaquecas, especialmente as que têm o que chamamos de aura, são fortemente associadas a episódios da síndrome. A fase de aura é quando algumas pessoas experimentam distúrbios visuais, cheiros estranhos ou alterações sensoriais antes da dor de cabeça aparecer. Em alguns casos, essa aura pode incluir as distorções de tamanho da síndrome. Mas enxaqueca não é a única causa. A síndrome já foi documentada como sintoma de epilepsia, especificamente certos tipos de crises focais que se originam no lobo temporal ou occipital do cérebro, o vírus Epstein-Barr, que é o vírus que causa a mononucleose, conhecida popularmente como doença do beijo. Essa descoberta surpreendeu muitos pesquisadores. Há casos documentados onde pessoas infectadas pelo Epstein-Barr desenvolveram episódios da síndrome, especialmente na fase aguda da doença. Alguns desses casos eram crianças que nunca tinham experienciado nada parecido antes. Tumores e lesões cerebrais. Há casos documentados onde episódios da síndrome foram o primeiro sinal de que algo estava crescendo ou mudando no cérebro. Condições psiquiátricas. Em alguns casos, experiências parecidas com a síndrome foram relatadas em pessoas com esquizofrenia ou transtornos de ansiedade severos, embora nesses casos seja mais difícil separar a distorção perceptual dos outros sintomas da condição. Algumas substâncias que afetam o sistema nervoso central podem provocar experiências parecidas com a síndrome, o que é parte do motivo pelo qual ela é às vezes mal entendida ou ignorada. E depois existem casos sem causa aparente nenhuma, o que os médicos chamam de síndrome idiopática. A pessoa não tem histórico de enxaqueca, sem infecção, sem lesões, sem nada óbvio no exame do cérebro. Ela simplesmente tem esses episódios e eles param por conta própria com o tempo. Como é por dentro? Vamos entrar na parte pessoal disso, porque acho que é aqui que você realmente começa a entender o quanto isso pode ser sério para quem está vivendo. Imagina que você está deitado na cama à noite, se preparando para dormir. Tudo parece normal. E aí, você olha para sua mão e ela começa a aparecer errada. Não dramaticamente diferente no começo, só um pouco fora do lugar, um pouco pequena demais. E aí, você olha para o teto e ele parece mais longe do que deveria estar. E o quarto parece maior, e você se sente menor dentro dele, como se você tivesse sido colocado dentro de uma versão do seu próprio quarto, construída para alguém muito maior do que você. Seu cérebro sabe que isso não é real. Você consegue esticar o braço e tocar a parede, e ela está onde deveria estar. Mas todo o sinal visual que os seus olhos estão mandando para o cérebro está dizendo uma coisa diferente. O quarto é grande, você é pequeno, as proporções estão erradas. Isso pode durar alguns segundos, ou pode durar horas. Agora imagina que você tem 8 anos e isso acontece com você. Você não sabe o que é a síndrome de Alice no País das Maravilhas. Você não sabe que isso é um evento neurológico. Você só sabe que o seu quarto está apavorante agora e que algo está muito errado com o seu corpo. Há relatos de adultos que lembram de ter tido esses episódios quando crianças e de não terem contado para os pais com medo de ouvirem que estavam ficando loucos. Alguns deles viveram com uma ansiedade inexplicável na hora de dormir por anos, porque associavam ir para a cama à possibilidade de a distorção voltar. Uma coisa que aparece repetidamente nos relatos em primeira pessoa é a sensação de estar preso. Você sabe como a realidade é, mas não consegue acessá-la. Você está preso assistindo a uma versão da realidade que o seu cérebro editou sem a sua permissão, e você não tem controle sobre quando vai parar. Para algumas pessoas, os episódios são raros, talvez uma vez na vida, provocados por uma doença específica ou uma enxaqueca particularmente severa.
Para outras, eles acontecem regularmente como parte do padrão de enxaqueca. E para um número menor de pessoas, os episódios são frequentes o suficiente para começar a afetar a vida diária, dificultando dirigir, trabalhar e estar em espaços públicos onde as distorções parecem inseguras ou avassaladoras. O que está acontecendo no cérebro? Agora vamos falar sobre a ciência, porque é aqui que fica genuinamente fascinante. O seu cérebro não recebe passivamente o que os seus olhos veem. Ele está constantemente interpretando, preenchendo lacunas, fazendo suposições, ajustando para a distância e tamanho com base em pistas de contexto. Quando você vê uma pessoa longe, você sabe que ela é uma pessoa de tamanho normal que está distante de você, não uma pessoa minúscula que está perto. O seu cérebro descobriu isso usando pistas de profundidade, contexto e experiência. Na Síndrome de Alice no País das Maravilhas, esse sistema de processamento quebra de uma forma específica. O entendimento atual é que a síndrome está ligada a uma atividade elétrica anormal em certas partes do cérebro, particularmente áreas envolvidas no processamento visual e na percepção espacial. Isso inclui o lobo occipital, que cuida da visão básica, e o lobo parietal, que cuida da consciência espacial e ajuda você a entender onde seu corpo está em relação ao mundo ao redor. Quando algo interrompe o fluxo normal de atividade elétrica nessas regiões, seja uma aura de enxaqueca, uma crise epilética, um vírus afetando o tecido cerebral ou outra coisa, a capacidade do cérebro de calibrar corretamente o tamanho e a distância pode ser temporariamente quebrada. Pense nisso como um erro de calibração em uma máquina. A máquina ainda está funcionando, as entradas ainda estão chegando, mas o processamento está errado. Então, as saídas, ou seja, as suas percepções, não correspondem mais à realidade. Um dos detalhes mais interessantes aqui é que a síndrome não envolve nenhum problema com os olhos. Os olhos estão funcionando exatamente como deveriam. A luz está atingindo a retina corretamente. Os sinais estão sendo enviados ao cérebro corretamente. A falha acontece na etapa de interpretação. É o que separa isso de problemas de visão. Você não consegue corrigir a síndrome usando óculos. O problema está em como o cérebro está lidando com as informações que está recebendo, não nas informações em si. Há também pesquisas conectando a síndrome a interrupções no fluxo sanguíneo em certas regiões do cérebro. Em pessoas com enxaqueca, especificamente, a fase de aura está associada a uma onda de supressão elétrica que se move pelo cérebro, chamada de depressão cortical alastrante. Essa onda pode temporariamente desligar ou alterar o funcionamento das áreas responsáveis pela percepção de tamanho e distância, e é quando a experiência da síndrome começa. O fato de que isso acontece mais frequentemente logo antes ou durante uma enxaqueca ajudou os pesquisadores a mapear quais partes do cérebro são responsáveis, porque eles podem acompanhar o timing da depressão alastrante e compará-lo com quando as distorções perceptuais ocorrem. Por que é tão subdiagnosticada? Essa é uma das partes mais frustrantes de toda essa história. A Síndrome de Alice no País das Maravilhas não é uma condição rara. Pesquisadores que analisaram isso com cuidado acreditam que ela é muito mais comum do que a comunidade médica tradicionalmente reconhece, mas ela é enormemente subnotificada por alguns motivos. Primeiro, como mencionei, crianças são o grupo mais afetado e crianças muitas vezes não conseguem ou não vão descrever o que está acontecendo de uma forma que leve a um diagnóstico. Podem dizer, o quarto ficou esquisito ou minha mão ficou estranha, e aí o momento passa e nada é investigado. Segundo, muitos adultos que têm episódios da síndrome no contexto de enxaquecas ou não mencionam isso para o médico ou mencionam e recebem uma resposta que não vai a lugar nenhum. Enxaquecas já têm muitos sintomas e, a não ser que o médico esteja especificamente familiarizado com a síndrome, um paciente descrevendo distorções visuais de tamanho pode simplesmente ter o medicamento de enxaqueca ajustado e ir embora. Terceiro, ainda existe um estigma significativo em torno de descrever qualquer tipo de distorção perceptual. Dizer para o médico que a sua mão pareceu pequena demais na noite passada é uma coisa vulnerável de se dizer. Muitas pessoas evitam dizer isso porque têm medo de ser ignoradas ou ouvirem que estão com alguma crise de saúde mental.
E quarto, não existe um teste definitivo para a síndrome. Médicos podem descartar outras condições com exames e tomografias, mas não existe exame que volte dizendo sim, isso é a síndrome de Alice no País das Maravilhas. É um diagnóstico clínico, baseado na descrição da experiência da pessoa. E se ela não está descrevendo, ou se está descrevendo para alguém que não conhece a síndrome, ela não é identificada. Isso significa que o número real de pessoas que já experienciaram a síndrome é quase certamente maior do que qualquer estimativa atual. É uma condição que se esconde à vista de todos. Tem tratamento? Não existe um tratamento específico para a síndrome em si, mas existem tratamentos para as condições subjacentes que a causam. Se os episódios estão ligados a enxaquecas, tratar as enxaquecas geralmente reduz ou elimina os episódios da síndrome. Isso pode envolver medicação preventiva, ajustes no estilo de vida, identificar e evitar gatilhos de enxaqueca e tratamentos para quando as crises acontecem. Se a síndrome está ligada à epilepsia, medicamentos anticonvulsivantes podem reduzir a frequência dos episódios. Se ela é causada por uma infecção viral como Epstein-Barr, a síndrome normalmente vai embora quando a infecção se resolve, embora a recuperação da mononucleose possa levar semanas ou meses. Em casos onde a síndrome ocorre em crianças sem uma causa clara, o padrão geral é que os episódios diminuem e param com o tempo conforme o sistema nervoso da criança amadurece. Isso é um dos motivos pelos quais alguns pesquisadores acreditam que o cérebro das crianças pode ser mais vulnerável a esse tipo de interrupção perceptual. O sistema de processamento visual ainda está se desenvolvendo, e durante esse desenvolvimento, ele pode ser mais suscetível a esses tipos de erros de calibração. Também há muito valor simplesmente em saber o que é a síndrome. Muitas pessoas que já tiveram episódios e nunca foram diagnosticadas carregam um medo e uma confusão significativos em torno dessas experiências. Ouvir o que aconteceu com você tem um nome, é documentado, outras pessoas já passaram por isso e não é um sinal de que algo catastrófico está errado com você, essa informação por si só pode ser genuinamente aliviante. O quadro maior. O que eu continuo pensando quando reflito sobre a síndrome de Alice no País das Maravilhas é o seguinte. A gente anda pelo mundo com total confiança de que o que a gente vê é o que está lá. A mesa é daquele tamanho. O quarto é daquele tamanho. A minha mão é daquele tamanho. A gente trata a própria percepção como se ela fosse a mesma coisa que a realidade, como se ver algo fosse a mesma coisa que aquilo ser verdade. Mas não é. Nunca foi tão simples assim. O seu cérebro está fazendo um trabalho enorme por baixo dos panos para construir a versão da realidade que você experimenta. Ele usa pistas, preenche lacunas, faz previsões, roda cálculos sobre tamanho, profundidade e distância, tudo acontecendo abaixo do nível da sua consciência. E na maior parte do tempo, ele acerta. Na maior parte do tempo, o mundo que o seu cérebro te mostra bate com o mundo que está de fato lá. Mas a síndrome de Alice no País das Maravilhas é uma janela para o que acontece quando esse sistema falha. Quando a maquinaria da percepção quebra mesmo que minimamente, a realidade que você experimenta pode mudar completamente, sem que nada no mundo exterior tenha mudado de verdade. Isso não é só um fato interessante sobre uma condição incomum. Isso é uma verdade fundamental sobre como todo ser humano experimenta o mundo, todos os dias. A gente não está vendo a realidade. A gente está vendo a melhor interpretação que o nosso cérebro faz da realidade. E na maior parte do tempo, a gente não tem a menor ideia de que essas são duas coisas diferentes. Se esse tipo de conteúdo de psicologia é o que você procura, se inscreve no canal para não perder o próximo.